Opa, já tá gravando? Salve galera, saúde, tô aqui no meu cappuccino e vamos começar mais um vídeo aqui, né, de aquarismo em nosso canal Mundo e Morro. Você que não é inscrito, se inscreva, certo? Ative o sininho de notificações lá, deixa seu like, deixa seu comentário, tá bom? O vídeo que vai vir agora. E é isso aí. Antes de mais nada, né, a gente vai falar um conteúdo aqui, o que vocês não sabem sobre aquarismo, né? O que existe por trás do aquarismo. E, pois bem, eu vou falar hoje sobre uma segunda modalidade, né, que é o aquapaisagismo, e que existe hoje concurso de aquapaisagismo, não só aqui no Brasil, como também no mundo lá fora também, né, em vários países, seja Ásia, Europa, América, enfim, os Estados Unidos. Mas antes, eu quero que vocês me deixem aqui no comentário, tá bom? Se vocês conhecem algum concurso de aquapaisagismo, se vocês já se inscreveram, já fizeram, já participaram de algum concurso de aquapaisagismo. Pessoal, aquapaisagismo nada mais é do que você representar uma paisagem que existe na natureza dentro do seu aquário. Em nosso aquário aqui, que a gente tem aqui, isso é uma paisagem que a gente tentou representar dentro do nosso aquário. Uma paisagem que existe na natureza e a gente representa em nossos aquários. Já em concurso de aquapaisagismo, você tem que estar atento bem às regras, né, de layout. A gente usa nos concursos mesmo de aquapaisagismo, os aquapaisagistas também, tanto os iniciantes quanto profissionais, eles usam a regra de ouro. A regra de ouro é a posição correta do hardscape, do layout principal, né, do hardscape principal, seja um tronco ou uma rocha, onde você vai centralizar ou quase centralizar esse hardscape, na medida de uma regra, de um cálculo matemático. Eu fiz até um cálculo aqui. A regra de ouro, independente do tamanho do aquário, é de 1,618 centímetros. Então, esse meu aquário aqui, ele tem 50 centímetros de comprimento e mais ou menos minha regra de ouro está em 18 centímetros aqui, ó, quase puxando para o meio, meu hardscape. Então, continuando, em concursos de aquapaisagismo, você tem que estar muito bem atento à regra de ouro, posição de hardscape, seja de tronco, seja de rochas, atentar-se muito bem à qualidade de vida de plantas, que tipo de planta você usa, escolher bem as plantas, seja planta de início, planta de meio, planta de fundo. E eu separei aqui, fiz até uma colinha aqui, falando ainda sobre aquapaisagismo. Aqui no Brasil, já existiu muitos concursos, né, de aquapaisagismo. Hoje a gente só tem dois, praticamente, né, ativos aqui no Brasil. E o principal deles é o CBAP. Eu vou até deixar aqui no vídeo o link, né, do concurso com a data de início. CBAP é o Concurso Brasileiro de Aquapaisagismo, né? É o concurso mais importante que a gente tem aqui dentro do aquarismo no nosso país. E o CBAP, hoje, ele inicia dia 1º do 7, ao início das inscrições, e vai até o dia 19 do 8, né, dia 19 de agosto. Além desses concursos que existem, o principal concurso que tem hoje de aquapaisagismo é o IAPLC, né? É o concurso que é realizado todo ano, né, lá no Japão, né? Precisamente na cidade de Niigata, né? Que é o concurso do mestre, né? O Takashi Amano, né? Sensei Takashi Amano, né? Hoje o concurso é ministrado por outras pessoas da área, né? Da Aqua Design Amano. E o IAPLC é o concurso mais importante do mundo, né? A gente tem hoje dois brasileiros que já foram campeões também, tanto do CBAP e campeões também do IAPLC, que é o André Longasso, né? O André Longasso, que ele é engenheiro e arquiteto aquapaisagístico, né? Daqui do Brasil, da ADA. E o Luca Galarraga, que é o diretor-geral da Aquabase, né? Uma loja muito importante aqui no Brasil. Esses dois nomes também são muito conceituados aqui e são campeões brasileiros e também campeões do concurso do IAPLC. Então, para fazer um layout de aquário plantado é fácil, né? Agora, para você fazer um layout que esteja
nas condições adequadas para o concurso, você tem que estudar um pouco, entendeu? No IAPLC, no concurso IAPLC, ele é um concurso que tem origem lá no Japão, né? Ou seja, todo ano existe esse concurso lá em Niigata, no Japão, e você tem que estar atento a algumas nomenclaturas que você faz no seu layout, né? Eu até separei umas aqui, e a principal nomenclatura, a principal regra que você tem que colocar no seu aquário, no layout, são em nomes, né? Em nomes japoneses, e eu separei aqui, fiz até uma colinha. Você tem que preparar o seu Iagumi. Eu vou deixar aqui o nome e o que significa. Iagumi são agrupamentos de rochas em português. Iagumi é um nome em japonês e significa agrupamento de rochas. Então você tem que preparar seu Iagumi, sua regra de ouro, e aí a partir daí você vai montando o seu layout. Existem também alguns nomes que o pessoal usa também, nomes em japonês, como por exemplo, Oyaishi, que significa rocha principal ou tronco principal. Aqui o meu Oyaishi é o meu tronco aqui, né? Ele é o layout principal, o detalhe principal, né, do aquário. E logo após o Oyaishi, ou seja, meu tronco principal ou rocha principal, vem o Soyaishi, que são rochas secundárias. O Nagare também é um nome em japonês que significa o fluxo onde você vai colocar o seu layout, fluxo de rochas e troncos, simulando, né, a passagem de água, a correnteza da água. E por último, e mais principal de todos também, é o Iagumi, né, o agrupamento de rochas que você vai colocar no seu aquário. Então, esses nomes, né, esses nomes e essas estratégias de layout vindos lá do Japão, vamos dizer assim, são alguns conceitos que você tem que preparar para se adequar a um concurso tipo IAPLC, né? Tanto o próprio concurso japonês IAPLC, que é um concurso mundial, tanto também para qualquer concurso que você possa fazer, seja o CBAP aqui no Brasil e outros concursos. Pessoal, e antes de finalizar o vídeo, a gente vai deixar um desafio aqui para vocês. Se esse vídeo atingir 500 visualizações e 100 likes, a gente vai sortear um livro de aquarismo para uma pessoa aqui que deixar o comentário, né? Para um de vocês que deixarem os seus comentários aqui sobre aquarismo, tá bom? Então, deixem os comentários de vocês sobre aquarismo, tá bom? Sobre aquapaisagismo, o que acharam, sobre o que eu falei sobre o concurso, tá bom? Então agora é com vocês, desejo boa sorte a vocês. É isso aí. E desde já, não deixem de curtir, né, como sempre, ativar o sininho de notificações, seguir a gente lá em nosso Instagram, Ayrton Fagner e Claro Gomes também, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez sobre a série de aquarismo. E é isso aí. Estamos com vocês. E até a próxima.